Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos aqueles que estão conectados conosco nesse momento. Deus lhe abençoe através dessa ministração em nome de Jesus. Eu queria ler uma palavra que está em Gênesis, no capítulo 12, a respeito de um personagem que nós conhecemos muito, que se chama Abraão. Ali, dos versos 1 a 4, diz o seguinte: O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Deus, ele se revela a Abraão e lhe dá uma instrução muito clara. Sai da tua terra e sai da tua parentela. E ele fez isso. Deixou a sua casa, deixou os seus costumes, deixou os seus contatos, deixou a sua terra, deixou para trás tudo aquilo que ele havia construído ali naquele lugar. Saiu para um lugar que ele simplesmente não conhecia. Ele não sabia onde ficava a terra para a qual o Senhor desejava levá-lo. Só que a palavra diz que ele levou consigo Ló. Deus tinha dito: sai da tua terra e sai da tua parentela. Mas ele decide levar um parente, o seu sobrinho chamado Ló. A pergunta é: por que Abraão decidiu levar Ló? Creio que há várias possibilidades, mas duas delas talvez sejam: primeiro, porque ele se sentia responsável em cuidar do seu sobrinho Ló. É uma possibilidade. Uma outra possibilidade é que ele não queria aventurar-se nessa jornada sem ter alguém mais próximo dele junto com ele. São possibilidades. Muitas podem ser as alternativas ou as explicações para justificar a decisão de Abraão de levar o seu sobrinho. Agora, nós temos que prestar muita atenção, porque aqui entra uma dificuldade que existe no nosso coração em levarmos adiante uma tarefa entregue a nós. Então, muitas vezes a gente não sabe muito bem como levar adiante aquela tarefa que é entregue nas nossas mãos para nós realizarmos. Não é que a gente não tenha confiança em Deus, ou vamos dizer assim, não tenhamos Deus como nosso sócio, só que sempre achamos muitas razões para explicar o que seria melhor para nós naquela situação. Muitas vezes nós encontramos dificuldades para seguir as direções de Deus e nós introduzimos pequenas alterações naquelas ordens que nós recebemos da parte do nosso Deus. Abraão cumpriu quase tudo aquilo que ele recebeu como orientação da parte do Senhor. Só que Ló foi com ele. E a pergunta é: quantas vezes nós levamos um Ló conosco? E sabe quando não se cumpre aquela orientação específica de Deus, a gente vai colher consequências. A decisão de Abraão levar Ló gerou consequências sérias para ele logo a seguir.
há 3 consequências, no mínimo, que a sua decisão trouxe para a sua vida. Primeira consequência foi que eles se estabeleceram em Canaã. Abraão tinha rebanhos, Ló tinha rebanhos, e esses rebanhos começaram a se multiplicar. E como Canaã é uma terra árida, ali não é um lugar de muitas pastagens, e como os rebanhos se multiplicaram, os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a discutir, a ter problemas, porque estava faltando espaço, estava faltando pastagem para alimentar aqueles rebanhos. E então, o que aconteceu? Abraão, ele teve que simplesmente interferir. Ele teve que interferir para fazer a partilha daquela terra. Ele procurou Ló, disse: Ló, nós não podemos ficar juntos. Vamos dividir a terra. Se você for à direita, eu vou à esquerda. Se você for à esquerda, eu vou à direita. E a palavra diz no capítulo 13 de Gênesis que Ló escolheu as campinas ali próximo de Sodoma e Gomorra e se estabeleceu ali com os seus rebanhos. E Abraão ficou na terra de Canaã com os seus rebanhos. Então a primeira consequência foi essa discussão entre os pastores e essa divisão. Tiveram que se separar de qualquer forma por causa desta confusão gerada pela multiplicação dos rebanhos. Uma segunda consequência que nós vamos encontrar no capítulo 14 de Gênesis é que 5 reis se uniram e foram atacar os reis de Sodoma e Gomorra. Esses reis também se uniram a mais 2, mas os 5 reis que se levantaram contra Sodoma e Gomorra venceram os exércitos inimigos, consequentemente saquearam Sodoma e Gomorra, mas além de saquear aquelas cidades, eles levaram cativos Ló e a sua família. Imagina que situação terrível, e essa notícia chegou até Abraão. E agora, Abraão, ele precisou elaborar uma missão de resgate. Ele separa 318 homens, pessoas nascidas na sua casa, diz a Bíblia, pessoas da sua confiança, e ele os arma da maneira como ele conseguiu, e eles marcharam contra esses exércitos inimigos que haviam prendido Ló e a sua família. E Abraão, com seus homens, vence o inimigo, resgata Ló das mãos desses inimigos e os traz de volta para Sodoma, para sua casa. Então, uma outra consequência, imagina, uma guerra se estabelece. Por quê? Porque Abraão não atentou à orientação específica dada a ele pelo Senhor. E uma terceira consequência, que talvez seja a mais grave: de Ló descenderam 2 povos, os amonitas e os moabitas. Se você já leu o Velho Testamento, você já ouviu falar desses povos, porque esses povos se tornaram um espinho na carne para Israel, porque constantemente esses povos invadiam Israel, saqueavam locais, cidades, roubavam, matavam pessoas, realmente trouxeram problemas durante séculos para o povo de Israel, descendentes de Ló, mas inimigos de Israel. Então, consequências que surgiram por uma decisão equivocada da parte de Abraão ao não atender claramente e especificamente a direção de Deus para a sua vida. Então, querido, qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é que nós sejamos totalmente obedientes a Ele. Esse é, com certeza, o desejo do Senhor. E quando nós obedecemos, nós mostramos a nossa convicção
de que Deus realmente é bom e que Ele sempre acerta em tudo aquilo que Ele faz. Quando você obedece, naturalmente o teu gesto de obediência é um sinal de que você crê na bondade do Senhor e na sabedoria desse Deus com respeito àquilo que Ele vai solicitar, vai pedir que você faça ou deixe de fazer. Então a obediência é algo extremamente importante ao Senhor e à sua palavra. Porque se houver dúvida em nós quanto a isso, sempre nós corremos o risco de modificar, ao menos em algum detalhe, as orientações que Deus deu para nós. E como nós não conseguimos antever as consequências, muitas vezes nós estamos gerando problemas para nós mesmos, que nós vamos colher no decurso do tempo. Por quê? Porque foi uma decisão errada, que vai gerar consequências que vão trazer tristeza, vão trazer frustração, outra vez vão trazer problemas à nossa vida. Então o grande desafio que nós temos como filhos de Deus e a lição que nós aprendemos dessa história de Abraão é que nós não podemos introduzir pequenas mudanças, né, nas orientações que Deus tem para a nossa vida. Porque nós vamos sofrer as consequências, nós vamos sofrer a dificuldade, o mal que aquilo de uma forma ou de outra vai gerar na nossa vida. Portanto, a minha palavra para você que me ouve neste momento, cultive, mas cultive mesmo de todo o coração, a disciplina da obediência completa. Esse é o desejo do Senhor. É fácil? Eu creio que não. Porque às vezes certas orientações de Deus, como por exemplo aconteceu com Abraão, elas podem gerar um certo temor, um certo medo. Mas quando nós conhecemos a Deus, conhecemos a bondade de Deus, conhecemos a sabedoria de Deus, isso não vai nos perturbar, não deve nos perturbar jamais. Por isso, precisamos cultivar a disciplina da obediência completa ao Senhor, porque com certeza isso nos levará a nós experimentarmos coisas cada vez maiores da parte de Deus e também nos mostrará cada vez mais que vale a pena confiar no Senhor, porque Ele sempre tem o melhor para cada um de nós. E eu creio que nós temos uma referência muito especial com respeito a esse tema, o próprio Jesus. Jesus, Ele sempre escolheu obedecer a seu Pai. Ele diz nas Escrituras que em nenhum momento Ele tomou qualquer decisão que não estivesse totalmente alinhada com a vontade do Pai. Por isso, Jesus foi quem foi. E o desejo do Senhor é que nós também tenhamos experiências cada vez mais lindas, tenhamos uma vida cada vez mais abençoada. Mas o desafio é obediência. Não leve Ló com você. Não leve Ló com você. Obedeça especificamente a orientação da palavra. E eu digo a você, você será abençoado. Você será bem-sucedido. Deus abençoe a sua vida. Quero orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, certamente a vida do cristão consiste em seguir ou em ouvir e depois seguir as orientações do Senhor. Pai, eu quero orar por cada pessoa que está conectada conosco nesta hora, que o Senhor de fato libere uma porção maior do Teu Espírito Santo. Pai, para que Teu povo, meu Deus, esteja conectado com o Senhor. Mas também, Senhor Deus, confie na Tua palavra. Pai, não tente introduzir pequenas mudanças, pequenas alterações naquilo que o Senhor orienta. Pai, que haja total e completa submissão e obediência à Tua palavra, porque então a colheita certamente será maravilhosa, a alegria será cada vez maior, e a visão e o entendimento a respeito do Senhor, do seu caráter, com certeza serão ampliados, e isso aumentará a fé, Deus, e a confiança no Senhor, para andarmos totalmente dependentes do Senhor
todos os dias da nossa vida. Pai, eu quero orar em nome de Jesus. Deus, por cada um, Deus age em cada vida, leva cada um a realmente avaliar a sua vida, se tem sido uma pessoa que tem obedecido a tua palavra. Pai, onde precisar mudanças, ajuda, Pai, para que teu povo, ó Deus, processe as mudanças necessárias e assim, cada vez mais, haja um povo que tema o Senhor e que ande em obediência e em submissão à sua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, só lembrando nossas atividades do fim de semana. Sábado, nós temos a reunião dos jovens, a reunião dos livres. Você é convidado para ter um tempo gostoso de comunhão, de adoração e também de palavra de Deus. Sábado, às 20 horas. Domingo, 2 reuniões, culto da família, 9 horas da manhã e às 19 horas. Um tempo, com certeza, precioso, maravilhoso, em que vamos ter encontro com Deus, ser ministrados pelo Senhor, ser tocados pelo poder, levados mais alto na nossa vida e na nossa visão do Senhor. Você é nosso convidado. Esteja conosco, eu tenho certeza, você receberá algo a mais da parte do Senhor. Obrigado por você ter estado conosco. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa.